estamos recebendo hoje aqui o Dr. José Roberto de Moraes Ramos, é médico pediatra, neonatologista que trata dos recém-nascidos. Ele é vice-presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e é médico pesquisador do Instituto Fernandes Figueira, da instituição poderosa como a nossa Fiocruz. E o Brasil é um dos países campeões no nascimento de prematuros, com uma taxa altíssima, quase o dobro do que devia ser. Por quê, professor? Isso é um tema bem interessante, é uma discussão interessante, porque assim, não é uma causa só, são várias causas. Mas só tem toda a razão. Hoje o país, nós estamos, se você pegar nos últimos anos, nós somos o 10º país em prematuridade, em taxa prematura. Nossa taxa hoje é 17,8%. E país de baixa renda, estamos igual ao país de baixa renda. País de renda melhor, não digo nem de alta renda, mas de renda média, é em torno de 9% e 10%. E aí eu acho que vale a pena depois a gente começar a discutir aqui algumas causas que não são só uma causa específica para isso, né? Eu não sei se vale a pena a gente primeiro comentar o que é a prematuridade, né? Porque talvez as pessoas ficam um pouco aí sem saber o que é o nascer um prematuro, um neném prematuro, né? Não necessariamente o neném prematuro é aquele neném muito pequenininho. Neném prematuro é todo neném que nasce abaixo de 37 semanas. Tá? A gestação, que a gente chama de gestação de termo, vai de 37 a 42 semanas. Tá? Então, todo neném que nasce abaixo de 37 semanas, ele é um neném prematuro. Tá? Então, nós temos um neném prematuro com 2 quilos, nós temos um neném prematuro com 600 gramas. Tá? Então, isso é importante. E lógico que quanto mais prematuro, maior é o problema dele, tá? Tanto na unidade quando ele estiver internado, quando ele for para casa e cuidado com os pais. Outra questão que eu acho que esse estudo, né, que a gente está comentando aqui, tá? Foi um estudo até da Unicef, um estudo feito no Brasil, foi capitaneado aí pela Universidade de Pelotas, né, com 18 universidades brasileiras, 12 universidades brasileiras, se eu não me engano, mas que trouxe esse dado, que nós somos campeões de prematuridade. Trouxe um dado que nós somos o 10º país que tem mais prematuro, tá? Com 17,8%, devia estar em 9%. Tá? Que faz diferença a população, tipo de população, tipo de raça e etnia, por exemplo. Tá? Então mostrou que o indígena nasce mais prematuro. É um dado que ninguém se interessava, ninguém se preocupava, nem perguntava, mas o índio tem mais chance de nascer prematuro. Depois vem o branco. Então esse é um dado que vem interessante. E outro dado que é fundamental para o país é abaixo de 15 anos. Hoje a gente vê muito adolescente grávida. Tá? E abaixo de 15 anos, tá? A gente tem que evitar o parto, porque aumenta muito a chance de parto prematuro. Tá? Então esses dois dados vieram bem contrapor para o nosso país, né? Que nós temos um país de ponta em tecnologia, mas ao mesmo tempo estamos aí com um país, o Brasil é muito grande, né? Temos um país diverso, de várias coisas, de vários países, vários Brasis dentro do Brasil, né? Então acho que isso é uma mensagem importante para os pais que estão assistindo. Então, filho, adolescente, tomem cuidado, protejam, né? Tá? Protejam, tá? Isso é importante, essa informação. Você tem a chance quase 5, 6 vezes mais de ter filho prematuro. Já que a taxa é alta, o que a gente pode... É prevenível a prematuridade? Isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que esse estudo já trouxe algumas questões. Uma é cuidar da população indígena, cuidado que tem mais parto prematuro. É evitar o parto na adolescente, quer dizer, a gravidez na adolescência, né? Que a gente aumenta a chance muito de prematuridade. Então, é óbvio que hoje você tem muita gestante que não tem acesso pré-natal, ou se tem acesso pré-natal, é mais no final. Então, o pré-natal no início da gestação é fundamental. Isso é uma mensagem que eu acho que hoje o Estado de Janeiro está melhorando essa questão de acesso, né? Você tem um acesso melhor para Natal desde o início da gestação e saber onde vai nascer, porque esse é outro problema que era do Rio de Janeiro e no Estado, no Brasil tinha esse problema. A gestante peregrina pelo Rio de Janeiro ou pelos estados para tentar achar um local para nascer, e não necessariamente ela já tinha uma ligação direta, tá? Então esse é um problema grande. Então esse acolhimento hoje está sendo feito, tem um projeto Cegonha do Ministério aí que faz um pouco esse acolhimento. Então essa questão é importante, tá? Do pré-natal, muito importante. O pré-natal bem feito é um pré-natal que supostamente vai diminuir o risco, não que tire o risco totalmente da gestante, vai diminuir muito o risco de doença na mãe e consequentemente de prematuridade. Agora, eu acho que a gente pode tocar no assunto aqui, que é muito importante também, que nós somos campeão também, infelizmente, de cesárea, né? Nós somos campeões de cesárea. Hoje, pra você ter ideia,
o que a OMS preconiza para a gente aqui, para o mundo? Tá? Que você tenha 14%, 15% de cesárea. Nós estamos hoje com 50%, o país está com 52,5%, 53% de cesárea. Tá? Isso no global. Se você pegar a rede privada, eu te diria que chega a 90% de cesárea. Tá? Qual o problema disso? O problema disso é você tem cesáreas que são indicadas com toda a propriedade. Né? Propriedade que eu digo de doenças maternas, a mãe tem uma doença X qualquer, que muito aqui no nosso país a hipertensão é muito importante, a doença materna hipertensiva, que faz nascer prematuro. Tá? Então, esse tipo de situação, você tem uma indicação precisa da cesárea. Mas hoje se faz muita cesárea, talvez, de uma maneira que não sabe muito bem porquê. Tá? Eu faço uma opção, às vezes, da família, opção, às vezes, da sociedade, do médico, do hospital, de fazer uma cesárea, e, às vezes, não sem tanta causa aparente para a indicação de uma cesárea. A doutora Vera Fonseca, da FEBRASGO, né, e do Conselho Regional de Medicina, esteve aqui num programa com a gente. Ela falou dessa questão aí dos partos particulares, então, que é muito mais grave ainda a incidência das cesáreas. Ela colocou a questão do pagamento, né, que aí também já se criou na sociedade uma ideia de segurança do parto cesáreo, que não é verdade, né, que não é verdade. Perfeito. E que deveria se melhorar esse pagamento, ou se ter equipes, né, nas maternidades particulares, e que a gestante já saberia com antecedência que é essa equipe que faria os partos. Isso talvez pudesse. O que você acha disso? É uma maneira interessante. Se a gente olhar, a gente tem que olhar porque as coisas que já aconteceram, já acontecem no mundo. Né? Os países, por exemplo, mais desenvolvidos já passaram por isso, como a gente está passando. Se você pegar hoje a Inglaterra, já teve um índice cesárea enorme. Hoje o índice cesárea é muito baixo. Justamente por uma questão de um parto que é hospitalizado no sentido de não de hospitalizar de tecnologia, mas a gestante fez um pré-natal com um médico, não necessariamente aquele médico vai fazer o parto, ele vai ficar lá durante aquele plantão do hospital e o plantonista faz o parto. Né? A chance desse parto ser acompanhado é muito maior do que você conseguir quebrar esse ciclo aí do médico, que tem 1000 afazeres, 1000 coisas, né, para se tentar evoluir para um parto normal. Esse trabalho que a gente está comentando, ele joga um pouco isso, ele cita um pouco a questão da cesárea elevada e começa e fala assim, olha, temos que discutir isso no país, entendeu? Ele traz isso. Professor, qual é o índice de mortalidade entre prematuros? É uma pergunta difícil que eu digo assim, porque você tem prematuro que vai de 36 semanas e 6 dias, de 2,5 kg, a prematuro que hoje, nas grandes centros, está se vivendo com prematuro abaixo de 500, 400. Tivemos agora recentemente lá no Fernando Figueira, em clínica privada também, que nasceu com 450 gramas e está indo para casa. Né? Então, quanto menor, obviamente, tá? Isso é uma pergunta muito importante, quanto menor o prematurinho, maior chance dele morrer. Tá? Aí é uma questão muito importante, porque se você tem um pré-natal adequado, tá? E essa mãe, por exemplo, está sendo bem tratada, ou ela começa a ter uma ameaça de trabalho, parto prematuro, e você identifica e consegue fazer alguns remédios, tá? Que é o tocolite. O tocolite é um remédio para diminuir a contração e parar aquela contração, olha, espera, não está na hora de nascer, e às vezes você consegue ganhar 2, 3, 4 semanas só com esse remédio. E um remédio ou outro, que é o corticoide, você faz uma coisa simples na mãe, que amadurece o neném. Então, esse casamento aí de você tentar manter 1, 2, 3 semanas, cada semana que você ganha na barriga, a sobrevida aumenta muito, tá? E a mortalidade cai muito. Então, essa questão obstétrica, esse manejo obstétrico da paciente ter esse acesso, né, ao seu médico, à sua equipe, ou ao seu hospital, isso melhora muito, entendeu? Então, a chance diminui muito da mortalidade. Né? E essa mortalidade é alta? É alta, entendeu? Tá? Para o país é alta, dependendo de cada serviço, ela é melhor ou pior, dependendo da tua estrutura, né? Agora, e uma outra coisa que eu queria tocar também, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente está até comentando isso, né, com o professor Edson, ela tem um programa muito interessante, que é um programa mundial, e hoje talvez seja o segundo programa do mundo de reanimação de recém-nascido. Tá? Então, ou seja, nenéns que precisam nascer, tá? Que nasçam, vão nascer, ou seja ele prematuro, seja ele a termo, tá? Vamos supor, vamos esquecer a prematuridade, botar uma criança que nasceu com peso normal, acima de 2,5 kg, 3 kg,
tá? E que não tenha nenhuma prematuridade. Existe chance, 1 em cada 10, de você precisar ajudá-la a respirar no primeiro minuto de vida. Tá? Ela vai precisar de alguém ali que tenha competência para ajudá-la a respirar no primeiro ano de vida. Tá? Por que isso é importante? Porque a ausência desse profissional que saiba ajudar leva um problema muito sério nessa criança, que é a asfixia. E a asfixia aumenta mais ainda a mortalidade. Tá? Então hoje... Mas agora com a assistência permanente de pediatras nas salas de parto, Perfeito. Esse assunto está praticamente Perfeito. resolvido. Isso está começando a melhorar muito, porque o primeiro ganho foi o pediatra, agora o segundo ganho é o pediatra que tenha capacitação em reanimação neonatal. Né? Quando a gente vai falando em prematuro, que é o nosso papo aqui, essa chance de 1 em cada 10 passa a ser 6 em cada 10. Então, quando você vai para um parto prematuro, vai nascer um neném, você tem, entre cada 10 nenéns, 6 você vai ter que ajudar. Entendeu? Se você não estiver preparado, você não vai ajudar esse neném. E aí a sociedade chama isso agora, levantou uma bandeira do primeiro minuto de vida de ouro, primeiro minuto de ouro. Tá? O que é o primeiro minuto de ouro? É você, nesse primeiro minuto de vida, você está ajudando ele a respirar e evitando a asfixia. Isso diminui muito a mortalidade. Entendeu? Então, é uma mensagem de capacitação de profissional na sala de parto, é fundamental para os pais, quando forem escolher, né, saber se que tem um profissional capacitado na sala de parto para fazer esse tipo de assistência, porque isso faz muita diferença. Com essa orientação que o Dr. José Roberto falou em relação ao nosso público que está nos assistindo, em relação, porque às vezes se preocupa muito com a hotelaria, né? Quando vai visitar uma casa de saúde, um hospital, uma maternidade, o público se preocupa muito com a hotelaria. É importante saber como é a equipe daquela maternidade, se eles estão preparados para receber bem o seu recém-nascido, o seu prematuro, e se depois dessa assistência do primeiro minuto você tem condições de acompanhamento. Então é fundamental ver a equipe que está no entorno. Essa orientação para o nosso público é muito importante. É muito importante, isso é uma coisa muito importante realmente. Tocou num ponto muito delicado e bom de se falar. Esse hoje, que a questão até da Rede Cegonha traz um pouquinho isso, a Rede Cegonha o que é? Você conseguir vincular dentro da sua assistência, porque teoricamente o teu pré-natal pode ser feito num ambiente de posto de saúde mais simples, né? De pessoas capacitadas, mas que não tem a complexidade tecnológica para isso, né? Mas ao mesmo tempo ele vincula ao nascimento a uma maternidade. Então você já sabe que você vai fazer pré-natal e vai fazer o parto naquela maternidade. E você já tem hoje uma visita prévia, tá? E aí entra essa questão da visita prévia, de você conhecer, saber essas questões dos seus direitos, saber que você pode ter o direito a um pediatra na sala de parto, de você ter direito a um acompanhante de acolhimento com você, né? Porque isso é uma coisa que existia muito no privado, no público não podia, ninguém sabia por quê, na verdade pode, não é nenhum problema. Tá? Isso hoje ganhou-se no hospital público, um acompanhamento na sala de parto com o marido, né? Ou com uma pessoa que não for o marido, se for uma mãe, que o marido não quiser entrar. Então essas questões foram fazendo um acolhimento e que fazem muita diferença. Entendeu? Eu acho que faz muita diferença, inclusive, na hora de quem está... uma hora delicada do nascimento. Né? Pais na sala de parto atrapalham? Olha, isso é excelente, essa pergunta, sabe por quê? Há 10 anos atrás, eu acho que 99% dos pediatras iam falar assim, atrapalha muito, o pai é chato, o pai é isso, o pai é aquilo. Hoje é fantástico. Hoje já está... Fantástico. Porque você vê, e a mesma coisa da mãe, da questão da enfermaria, internada antigamente o discurso é esse, mas a mãe atrapalha muito o serviço do ambiente médico, está lá, pelo contrário, a mãe ajuda muito quando está internada lá o seu neném, entendeu? Então hoje é um ganho muito grande, a mãe está internada, o neném está internado na enfermaria com a mãe participando e o pai está dentro da sala de parto. Você tem uma ideia, uma coisa bem interessante, os pais que estão ouvindo a gente agora vão gostar, o pai especificamente, o pai que participa no processo do prematuro todo, desde a sala de parto às visitas, a sobrevida é melhor. Tem trabalho mostrando isso. Tá? Lógico, isso aí é um trabalho ou outro, não é um estudo muito randomizado, muito grande, mas isso tem mostrado, né, a essência da vida. Né? Acho que é uma coisa natural e a gente às vezes tem que descomplicar um pouquinho. Né? Então, ajuda. Eu acho que hoje eu te falo que é bom. Não atrapalha. Agora, voltando à questão da saúde pública, né? Nossos índices ainda de
E que isso da questão do pai é de saúde pública, sem dúvida, porque se melhora, né, os dados também é de saúde pública, mas de uma forma mais geral. As nossas taxas de mortalidade infantil ainda são muito altas, né, para a nossa condição financeira, o PIB do Brasil e tal, é uma coisa ainda que a gente tem que ficar ainda muito decepcionado, apesar das taxas estarem melhorando. E a taxa de mortalidade infantil ainda é muito alta e a causa perinatal, e aí entra a prematuridade, é o mais importante. É por aí mesmo? Como é que é isso? Não, colocou muito bem. Eu acho que isso aí é uma questão que as pessoas, inclusive, que não estão habituadas com o sistema de saúde, têm que entender o que é isso, entendeu? O que acontecia antigamente? A mortalidade infantil no país era muito elevada. Conseguimos reduzir bastante. A taxa, por exemplo, a meta da OMS é 20 para cada 1000. Nós estamos abaixo disso. Então o país está melhor. A gente tem que falar bem também em determinadas situações. Nós estamos com 14, 15 aí por 1000. Tá? Podia estar melhor? Podia estar muito melhor. Mas nós estamos melhor do que muita gente. Tá? Só que antigamente, o que aconteceu? Morria de quê? De diarreia, pneumonia, né? Doenças preveníveis, por exemplo, como sarampo, né? Doenças que hoje tem vacina. Então hoje, as terapias de reidratação oral, hidratação pela boca, sem precisar botar soro, os tratamentos com pneumonia precoce, antibioterapia precoce, isso tudo reduzia a mortalidade nessa faixa de que morria a criança até no primeiro ano de vida. As causas eram essas. Diminuiu a desnutrição, né? Diminuiu a desnutrição, hoje você nutre a criança. Então essa faixa toda diminuiu, entendeu? Então sobrou o que? A mortalidade infantil, que era a mortalidade do primeiro ano de vida, tá? Hoje o componente neonatal é que é o complicante, porque aumenta a taxa de prematuridade, tá? Aumenta a taxa de asfixia, daí o programa de reanimação neonatal ser fundamental para reduzir, né? Então é um programa que é estratégico e que hoje a sociedade brasileira está encampando como o segundo programa do mundo, né? Tá? E isso ajuda muito a tentar reduzir a mortalidade infantil nesse componente. Hoje o Ministério da Saúde está olhando para esse lado. Ele olha hoje, se você falar em mortalidade infantil, ele está olhando para a mortalidade perinatal. Então, Roberto, em outras palavras, se nós reduzirmos a mortalidade prematura, a possibilidade dessa criança escapar depois de um mês vai aumentar a sua possibilidade de sobrevivência. Perfeito. O resumo é esse, entendeu? Agora, o resumo é exatamente esse, é você focar na fatia neonatal, perinatal. Eu falo neonatal e perinatal porque eu tenho que diferenciar um pouquinho. O neonatal é quando você nasce até 27 dias. O perinatal é a barriga, ou seja, eu estou desde 22 semanas até 7 dias de vida. É nesse período que o obstetra e o pediatra estão juntos ali, entendeu? Tem que ter essa correlação fundamental, que muitos lugares não tem, essa união do obstetra com o pediatra. Tá? Eu queria colocar uma coisa também interessante, que a gente está falando muito da prematuridade, e hoje o país avançou muito em algumas tecnologias, e hoje estava falando que estamos sobrevivendo crianças de 450 gramas, que antigamente jamais iriam para casa e hoje estão indo para casa. Tá? Estão indo para casa e algumas com poucas sequelas. Por falar nisso, qual é o recorde de sobrevivência? Olha, o recorde de sobrevivência eu acho que foi de, se eu não me engano, 370 gramas, tá? Numa clínica privada do Rio de Janeiro, né? Se eu não me engano. 370 ou algo parecido. Né? Uma coisa inimaginável há 15 anos atrás. Né? Agora, existe uma questão que aí pouca gente tem falado, mas que até a população tem que entender, né? Isso tem a ver também com a cesárea, que eu vou tentar fazer essa união, esse link aí, é que hoje a gente está falando que existe essa epidemia, digamos, da prematuridade. O César Vitor, que capitaneou esse estudo, ele fala a epidemia da prematuridade. Mas quando você vai olhar um pouquinho essa prematuridade, tá? Você vai ver que 70% da prematuridade são nenéns entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. Tá? O que é isso? É o que hoje nós, neonatologistas, nós, pediatras, serviço de saúde, chama de pré-termo tardio. A gente chamava antigamente próximo do termo, mas a gente resolveu tirar o próximo do termo. O termo é a criança que nasce no tempo certo. Tá? Por quê? Porque ele tem muito mais características de pré-termo do que termo. Então, o próximo do termo parecia que ele era igual ao termo, mas não é. Ele é o pré-termo tardio. Essa população aí representa 70% da prematuridade que hoje está nascendo. E que não se dava muita bola porque, tem 2 quilos, 2 quilos 400, 2 quilos 200,
entendeu? Você passa de lado porque você está com um garotinho de 700 gramas, então você começa a entender. E essa população, ela tem muito mais risco, ela tem 5 vezes mais chance de risco de mortalidade, de óbito, de doença, tá? De doenças mais comuns são respiratórias, de controle da temperatura, da glicose, a glicose é mais baixa, de icterícia, que é um outro problema, que eles vão embora para casa cedo, vão fazer icterícia grave depois, e de sucção, aleitamento. São nenéns que vão mamar pior, entendeu? Compromete muito o aleitamento, e aí entra a questão do aleitamento, que é fundamental, né, para sobreviver desses nenéns, você ir para casa aleitando exclusivamente ao seio, que é uma política de até os 6 meses. Então essa fatia, isso é que está começando a se olhar um pouco mais hoje, né, nessa questão do pré-termo tardio, né, que aumenta muito a morbidade. E essa fatia representa 70% talvez dessa epidemia de prematuridade. Aí eu estou linkando com a cesárea, por quê? Porque não que eu estou fazendo, dizendo que seja causa e efeito, longe disso, mas a gente tem que questionar, a gente tem que pensar. Eu te diria que dessa turma aí, de prematuro tardio, 1/3 seja uma causa idiopática, tipo, olha, a mãe rompeu a bolsa, eu estou em casa e rompi a bolsa, pô, mas minha família toda rompe bolsa cedo, tá? Todo mundo apressado, rompeu a bolsa, não tem causa, entendeu? É uma coisa espontânea, da familiar, tá? O outro terço, eu te diria que é doença materna. E nossa, aqui no país, é pré-eclâmpsia, que é a doença hipertensiva da mãe, que o neném nasce um pouquinho antes. E o outro terço, pode ser que seja cesárea. Cesárea que eu digo iatrogênica no sentido de, poxa, eu para acertar meu parto, eu tenho que ter uma data da menstruação muito certinha. Que aí eu calculo, lá o obstetra calcula que a tua data vai ser na data tal. Se eu não tiver uma data muito certinha na menstruação, a mulher não tiver uma data muito certinha na menstruação, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer, esse obstetra tem que fazer um ultrassom no primeiro trimestre, porque esse ultrassom é que é o verdadeiro, que é o mais fiel para calcular a data lá que ela vai ter o parto. E que eventualmente isso não acontece muito, que ela vai chegar mais tarde. Então existe um pouco de, talvez, de erro de... Então você vai fazer uma cesárea com 38 semanas, achando que está 38, está 36. Entrou na faixa lá do risco prematuro. Tá? Então, hoje uma recomendação, isso é uma outra recomendação fundamental, que é da Academia de Obstetrícia e corroborada pela Sociedade de Pediatria, é se você for optar por uma cesárea, que ela seja pelo menos a partir de 39 semanas. Porque se você tiver algum erro, você está errando um pouco, para 38. Então, isso é uma recomendação fundamental. Vai fazer uma cesárea, tem que ter 39 semanas. Vamos fazer agora uma pequena pausa na Escola de Pais e já voltamos. Doutor Zé Roberto, em relação ao acompanhamento do prematuro, pós-alta, né? Geralmente você precisa de uma equipe, né, multiprofissional para ter um acompanhamento melhor para essa criança prematura, para ver suas potencialidades, as suas necessidades. A questão também de imunização. Tem alguma coisa específica de imunização? Eu acho que essa pergunta é muito importante. Talvez não estivesse tocando no assunto, isso aí foi ótimo ter tocado. É tão importante que resolveu fazer estrategicamente um Dia Mundial do Prematuro, que é 17 de novembro, é o Dia Mundial da Prematuridade, tá? Para garantir o direito dos prematuros em algumas situações, e uma das quais é a vacinação. Porque é muito comum o erro de vacinal, porque o prematuro fica internado às vezes muito tempo na unidade, e quando sai, às vezes eles vão para lugares que não têm aptidão de vacinar. Eles têm que vacinar exatamente com a idade normal de um recém-nascido a termo. Mas as pessoas... O fato de ser prematuro não implica em deixar de vacinar. Você tem que vacinar, inclusive na unidade já pode vacinar algumas vacinas antes de ter alta e depois continuar a vacinação. E algumas vacinas, por exemplo, como a hepatite B, você tem que fazer uma 4ª dose. Então tem um conhecimento que as pessoas têm que ter do serviço de saúde, não o indivíduo, tá? E que garanta esse acesso, né, à tranquilidade, então, à população, né? Isso é uma questão. A outra questão que está sendo discutida também, foi levantada nessa questão do dia do prematuro, é ter uma licença maternidade mais estendida para a mãe de prematuro, né? Que é uma questão que a mãe de prematuro ela requer uma série de coisas, de questões de acompanhamento, como o doutor Edson falou, que é acompanhamento um pouco diferenciado com a criança que é a termo. São nenéns que às vezes saem de UTI e vão precisar de vários profissionais, né? Vários profissionais que eu digo vão precisar de fisioterapia. Precisa mais do pai também. E mais do pai também. Entendeu? É outra bandeira que se tenta levantar, né, na questão do pai. Mas isso é fundamental. Tá?
A outra coisa que a gente tem aqui pouco, tá, muito pouco, tá, é o neném prematuro, ao sair da unidade, se ele for para um ambiente ambulatorial que não está acostumado com atendimento prematuro, eu te diria que ele não vai ser bem atendido. Não do ponto de vista do cuidado do profissional, é pela falta de capacitação do profissional para atendê-lo. E além do mais, esse prematuro, que não é mais prematuro, já foi embora para casa, é um lactente, né, uma criança maior, mas ele precisa de alguns cuidados multiprofissionais, que não só médico, como tem fisioterapia, fonoaudiologia, alguns especialistas. Então, às vezes, você precisa, é muito difícil dentro do serviço de saúde a pessoa ter, olha, hoje eu vou aqui no seu hospital fazer fisioterapia, agora eu vou lá no outro hospital fazer fonoaudiologia, agora eu vou lá. Pô, você não consegue um atendimento adequado para esse neném, né? Porque a mãe não consegue, coitada, né? Ela vai viver em função de, ainda mais dentro hoje do caos que é nosso sistema de transporte do país, de acomodar e para lá, em termos financeiros, ela ter dinheiro de ir lá, né, comprar passagem para ir para 5 hospitais. Então, uma batalha é fazer uns centros multiprofissionais de que possa atender o prematuro. Tá? Hoje em dia, o Fernando Figueiredo hoje tem um follow-up, um segmento, um ambulatório de segmento, o município tem uma maternidade que faz um ambulatório de segmento e a tendência é tentar aumentar esse volume de maternidades que façam esse tipo de trabalho. Há cerca de 2 anos, médicos suecos começaram um programa experimental para ensinar bebês a mamar. Então, eles não têm alta enquanto não estão mamando apropriadamente. Isso é interessante? Espetacular. Espetacular. Isso aqui eu acho que eu hoje estou convencido de que isso é uma batalha muito difícil de ganhar, porque, independente de prematuridade, né, a mãe devia ficar um tempo maior no hospital, até que ela saia segura. E o principal, no caso da criança a termo, é a amamentação. Tá? Então, a amamentação é muito fácil, você chega lá no hospital, todo mundo te ensina, tá, mas quando chega em casa é um vazio, uma solidão, e você está tentando aumentar, a criança está chorando, aquilo é uma outra realidade, uma realidade dentro da barriga, uma filosofia de querer nascer um filho, no dia a dia bem diferente, entendeu? E aí contribui muito para o desmame, se você não tiver uma família muito consolidada que ajude essa gestante a amamentar. A lógica sueca é essa, eu fico mais tempo dentro do hospital, eu aprendo mais, eu estou com a enfermeira ajudando, eu estou com o médico ajudando, eu estou com fonoaudiólogo ajudando. Então, a chance estou vendo que icterícia precoce foi um problema grande nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, com essa questão de você mandar embora para casa muito cedo, tá, você passou a não ver icterícia e cresceu um número de doenças relacionadas à icterícia, que é uma doença que afeta um pouquinho o sistema nervoso central, e algumas crianças até de uma forma grave, que é o Kernicterus. Entendeu? Isso nos Estados Unidos veio com a tona. Então, hoje eles estão revendo esse tempo de permanência no hospital. O sueco não, ele fez ao contrário. Eu fico mais tempo aqui, eu aprendo muito mais. Tá? Então, essa seria uma situação muito interessante. Muito interessante. E o método canguru? Uma ótima pergunta, essa questão do canguru. Que ela trouxe, foi um método idealizado lá na Colômbia, principalmente por falta de tecnologia, e tentou-se ver o que podia se fazer para a gente tentar uma alta precoce, tá? E com menos tecnologia, com a mãe cuidando. Então, botava-se a criança junto com a mãe, no colo da mãe, pele a pele, contato pele a pele, e aquilo começou a ter uma repercussão enorme. A criança ganhava peso mais rápido, ia embora para casa mais rápido, né? Diminuía a incidência de infecção hospitalar, né? E aquilo ganhou um espaço na literatura e que hoje corroborou, e hoje tem muitos lugares que estão idealizando, estão mimetizando a mesma situação. Tem várias fases, tem uma fase já dentro da UTI, inclusive, você pode ter um neném que está, inclusive, lá com respirador, necessitando de respiração artificial, no colo da mãe. Isso já se faz, tá, para ajudar. Isso parece que esse tipo de prática você já ajuda a acelerar esse processo. Até a fase 3 lá do canguru, que é já com a mãe dentro da enfermaria e tendo alta depois e fazendo umas revisões mais precoces desse neném. Então isso facilitou muito. Pra você tem ideia, tem nenéns que antigamente iam para casa com 2,2 kg, com o método canguru, com 1.800, 1.900, estão indo para casa. Estão indo para casa e a gente revê com mais propriedade. Eles voltam, tem todo um acompanhamento, né, a cada 2 dias para pesar, ver se está tudo bem,
e as coisas vão facilitando, inclusive, a viabilizar o leito, né? Porque eles vão embora mais precoces e mais saudáveis. Estamos encerrando aqui mais uma edição do Escola de Paz, agradecendo muito a presença do professor José Roberto, que foi de uma utilidade enorme com as suas informações. Muito obrigado, prometemos voltar na semana que vem. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.